Josué capítulo 14, versículos 6 a 15. Diz assim o texto: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora dar-me este monte de que o Senhor falou naquele dia que tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo para o expulsar, como prometeu. Calebe. Significado do nome, se a gente for procurar, é fiel como cão. Filho de Jefoné. Quem foi Jefoné? Alguém que não era israelita. O quenezeu. Muitas coisas nós não encontramos no seu histórico, mas para que nós pudéssemos entender, Calebe, mesmo 45 anos depois que recebeu um juramento, uma promessa de Moisés, porque Moisés foi bem claro, no momento que escolheu 12 espias para olhar a terra prometida e para trazer um relatório, estava entre os 12 Calebe e Josué. No momento que trouxeram, desde um cacho de uva, diz o texto, que eles trouxeram no ombro, que o cacho rastava no chão, mas a palavra foi bem clara. Se você olhar, Calebe aqui, 85 anos depois, nos mostra alguns segredos para conquistar uma terra que ainda não tinha sido conquistada. Eles, quando atravessaram o rio Jordão, adentraram em Canaã, já tinham vencido Jericó. Daquela turma que saiu do Egito, só os dois, Josué e Calebe. Josué agora era o grande líder, Josué era quem dava as ordens, Josué foi o seu companheiro desde quando ele foi espia, e agora estava dando as diretrizes. Se repartiu todas as terras de Canaã. 5 anos depois, onde já cada um já estava no seu lugar, na sua porção, nas suas terras, já estava lavrando a terra, já estava cuidando da terra. Ele esperou 5 anos para poder agora se dirigir a Josué, seu antigo companheiro, seu possivelmente amigo, era o líder e que tinha um poder de decisão porque substituiu a Moisés. Mas ele se dirige com uma vivacidade, ele se dirige com uma robustez, ele se dirige de tal forma que ele diz assim para Josué: olha, Josué, quando Moisés, o servo do Senhor, escolheu a mim e a ti, e juntamente com mais 10, fomos olhar a terra, tu estava comigo. No momento que nós, eu e ti, demos o relatório, o povo em si estava querendo ouvir um relatório. Já tinha ouvido 10 pessoas, era 10 contra 2. E no momento que eu falei, no momento que eu disse, sabe qual foi o relatório? Dos 10 era o seguinte relatório: olha, a terra sim, mana leite e mel, mas é a terra de quê? Dos gigantes. Ele vai nos destruir como destrói um gafanhoto. Não temos condições de possuir a terra, não temos condições de habitar naquela terra, não temos condições de assumir como herança. Não há jeito, não há possibilidade, não há escapatória.
A palavra dos dois foi diferente no momento que eles disseram: não, Moisés, os ananquins estão lá, são gigantes, eles são cruéis, eles matam, eles fazem aquilo. Mas uma coisa eu posso dizer: a terra mana leite e mel, mana leite e mel. Agora uma coisa eu digo: o Senhor nos deu aquela terra por herança, e é nossa, foi o Senhor que nos deu. A primeira reação foi dos seus irmãos. Se eles em si quisessem, não deixou por causa de Moisés. O texto diz que aquele povo levantou-se contra Caleb e Josué, ou Josué e Caleb, como você queira, para até apedrejá-lo. A primeira rejeição foi essa. Aquele coadjuvante, vamos dizer assim, estava agora diante de Josué, dizendo: Josué, tu lembra deste momento? 40 anos se passaram em toda a peregrinação do deserto. O que saíram conosco, Josué, só eu e tu atravessamos o Jordão. Os que vieram foi abaixo de 20 anos, porque acima de 20 anos só eu e você. Agora eu estou, Josué, há 5 anos esperando o meu quinhão, esperando a minha herança, esperando a minha terra. Mas eu te coloco uma proposta. Primeiro eu quero te lembrar. E a primeira lembrança foi o que, irmãos? Primeiro, o tempo não impede o cumprimento de quê? De uma promessa. Você pode ter uma promessa de Deus há 40 anos atrás. O Deus que faz as promessas, Ele cumpre na risca. E Ele cumpre a sua promessa e não volta atrás em hipótese alguma. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não mente, Ele não falha, Ele não chega atrasado. As promessas não envelhecem e o tempo jamais vai impedir o cumprimento da promessa. Qual a promessa que você tem? Qual é a promessa que você tem? De tantas promessas, qual é a maior promessa que você tem? Talvez você esteja, e aí foi bem claro a palavra do pastor Leone, numa palestra muito boa, quando disse que no ápice da vida, muitas vezes a depressão, quando assola na vida de alguém, e alguém começa a se deprimir a cada vez mais por lembrar do passado e sofrer por aquilo que deixou de fazer, ou aquilo que fez, e muitas vezes se arrepende de ter feito, e muitas vezes entra em clausula, se não uma depressão. Mas eu quero lembrar para você, meu querido, independente do que você esteja passando, independente da tempestade que está sobre sua vida, independente da nuvem negra que está sobre o seu lar, sobre a sua vida, você pode olhar diante da sua casa, diante da sua vida, diante do seu dia a dia, que está literalmente sendo destruída. Mas creia numa coisa: o tempo não impede o cumprimento de uma promessa de Deus. Se Ele lhe deu uma promessa há 40 anos atrás, Ele vai cumprir na risca. Ele vai cumprir na risca. E não sou eu, nem você, nem quem quer que seja que vai impedir. O que Caleb estava dizendo: olha, Josué, 45 anos eu esperei. O povo já está alojado. O único que não recebeu o seu quinhão, a sua herança, foi eu e meus filhos. Mas eu quero te pedir uma coisa: Moisés me prometeu as montanhas, os montes Hebron. Fique sabendo, sabe quem é que habita lá? Os enanquins, os mesmos gigantes. Mas eu quero dizer para você: eu estou com a mesma vivacidade, eu estou com a mesma coragem, eu estou com a mesma robustez de 45 anos atrás. Sabe por quê? Porque o mesmo Senhor que me fortaleceu, o mesmo Senhor que esteve comigo, o mesmo Senhor que me deu graça, o mesmo Senhor que me deu fé, o mesmo Senhor que me deu confiança, é o mesmo Senhor que não envelheceu, não caducou com o tempo, os seus cabelos não ficaram brancos, não está caquético, não lembrando mais do meu nome. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu envelheci com o tempo, disse Caleb, mas o cumprimento da promessa de Deus não requer espaço de tempo. Segundo, Caleb, que é o segredo da vitória de Caleb, ele não envelheceu por dentro. Ele não envelheceu por dentro. Por que tem tanta gente novo sendo velho, e tem tanto velho, alguns chegam a dizer tirada novo, não é assim? Que muitas vezes até como desprezo. E aí vale salientar que as últimas pesquisas dizem que a terceira idade está avançando. O limite de vida era 1, agora você sabe que tem jovens adolescentes com 90 anos, ainda fazendo aquilo que você pensou que está fazendo. É verdade, não se assuste não, não é milagre não. E também não é a arte como é que chama? Do comprimido azul. Ô pastor, não seja tão extravagante, mas é verdade. Não sei se é o caso de J. Setúbal, mas estamos vivendo isso. O que eu estou tentando dizer para você
O que Caleb estava dizendo: olha, eu não preciso de qualquer outro artifício. Os Enaquins estão lá na terra, são gigantes, mas o Senhor me deu. Eu não envelheci com o tempo, a minha robustez, a minha vivacidade ainda continua, e vale salientar, estou com a mesma força, estou com a mesma disposição de 45 anos atrás. Porque ele não envelheceu por dentro. Você já imaginou Josué olhar para Caleb e dizer assim: mas Caleb, tu já está velho, vai agora cuidar, sabe de quê? Dos teus netos, vai agora terminar os teus últimos dias de vida. Sabe o que é que Caleb estava dizendo? A minha espada está afiada, olha, eu estou preparado para a guerra. E não é conversa de velho não, sabe por quê? Porque o mesmo Senhor que me deu robustez quando eu tinha 40 anos, agora me dá a mesma robustez. O quarto segredo da grande conquista de Caleb: ele tinha fé e tinha visão. Tinha fé e tinha visão. Quando se tem fé, se tem também a visão de Deus. E aí vale salientar: muitos hoje não enxergam um palmo além do seu nariz. Isso eu estou lhe dizendo no campo espiritual. Só vê dificuldades. É um poço de amargura. Embora este é o segundo assunto que vamos pregar à noite. Ele ou ela é um poço de amargura. A sua vida se constitui de tristeza. Quando nós encontramos, e normalmente as pessoas sempre têm que dizer: como vai? Estou quase morta. Eu sei que aqui é o que? O SAF, né? Está contando com o infeliz que morra e não morre. Está contando com aquela pessoa que vai, mas não morre. Todo mundo já está com o culto fúnebre na mão, esperando apenas dar o amém, fechar o caixão e mandar embora. Mas quanto mais a pessoa: só estou esperando a hora. É verdade. E outros vão na frente. Já notou isso? Quantas vezes eu nunca esqueço: pastor, vamos lá para casa de fulano de tal, porque está dando os últimos suspiros. E fulano de tal, 10 anos depois, está enterrando aquele que foi lá para Sentinela. Eu lhe garanto que já convidaram o J. Tuba, você é a bola da vez hoje, para tocar em quê? Em funeral. Chegou lá, digo o quê? O indivíduo está o quê? Está vivo ainda. Ele tocou, disse: eu vou me embora porque o homem não vai morrer não. Já aconteceu isso, Jota? Chegou perto. Comigo já aconteceu. Me convidaram para uma cerimônia fúnebre, onde a defunta esqueceu de avisar que tinha que morrer. Por quê? Nunca esqueço disso. Há 10, 12 anos atrás, estávamos com um projeto para fazer em Itabuna, quando a irmã chegou em desespero em minha porta: pastor, o senhor vai viajar com a família para Itabuna, e quem vai fazer a cerimônia fúnebre da minha mãe? Eu digo: hoje a primeira coisa que eu fiz é os meus sentimentos. Ô pastor, não, eu estou triste, porque o maior desejo dela é que o senhor fizesse a cerimônia fúnebre. Olha que desejo macabro. O maior desejo dela é que, ainda bem que era o fúnebre dela, se fosse meu, o maior desejo dela é participar do seu funeral, né? Aí que era problema. Aí o que acontece? Eu disse, a primeira coisa que eu pensei, na logística: se eu vou viajar 7 horas, agora é 2 horas da tarde, eu vou ligar para uns colegas pastores. Lembrei do pastor Israel Marques, digo: vou ligar para ele. Mas quando ela saiu, acompanhada com os 2 irmãos, aí eu pensei em ligar para o pastor Israel Marques. Eu disse: mas se eu ligar para ele vai perguntar que hora é, como é que vai ser, vai sair de onde? Eu não tinha essas informações. Eu digo: não vou ligar não, primeiro eu vou saber lá que hora é o sepultamento, o que é que está faltando. Aí me encaminhei para lá, era 3 quadras depois da minha casa. Quando eu chego lá, tá a irmã chorando na porta, uns 6 a 7 vizinhos rodeados, tentando consolar. Primeira coisa que chegou: irmão, onde é que está o corpo? Tá aí, pastor, pode entrar. Aí eu entrei de porta dentro, passei na sala, passei na cozinha. Quando cheguei no quarto, tá lá a irmãzinha com os olhos abertos. Primeira coisa que eu disse: ô irmã, a senhora não morreu não? Eu disse: não, pastor, estou aqui viva. Eu digo: então acabaram de lhe matar ali agora. Ela perguntou quem foi sua filha, porque foi me convidar para o seu funeral. Aí ela disse: ela é doida. A senhora que conhece sabe porque é sua filha. Aí a primeira coisa que eu fiz, é o meu jeitão, né? Todo mundo já me conhece, né? Não tem novidade. Mandei chamar, dei uma regulagem, que quase quem mata ela foi eu. Porque eu digo: como é que a senhora quer? Mas vai morrer, pastor, só estou esperando só a hora. Imagine só. Você já imaginou isso? Alguém só está esperando só a hora. Alessio, se tu estiver na situação, Alessio, é triste. Te diga a verdade. Mas o que acontece? Eu já passei por isso.
Já passei por situações as mais inusitadas, onde as pessoas muitas vezes já estão até contando com o futuro, onde o presente não diz nada daquilo, onde pessoas muitas vezes já estão contando até com sua própria morte, só está esperando, sabe por quê? Porque ele é desmotivador, é um poço de amargura, é um poço de tristeza. No caso de Caleb, não. Ele não estava contando com a morte, ele não estava contando com a limitação da sua vida, ele não estava contando com, naquele momento, que ia se acabar, sabe por quê? Porque ele tinha fé e tinha visão, e quando tem fé e visão, ele vê o impossível. Quem é que não lembra quando Eliseu, irmãos, profeta de Deus, esteve ameaçado, quando foi cercado toda a cidade, na briga entre os filisteus e os israelitas, todos os projetos que os filisteus, ou melhor dizendo, que o rei filisteu fazia, porque ele dizia assim: olha, nós vamos colocar campana, vamos colocar pessoas para podermos pegar de surpresa o exército de Israel que está caminhando por aquele vale, e no momento que a gente colocar em campana, nós vamos destruir eles, vamos pegar de surpresa. Diz o texto que todas as vezes que o rei colocava um grande exército para poder, numa emboscada, pegar o exército de Israel, diz que Eliseu chegava e mandava um recado para o rei de Israel: não vá por ali não, porque o rei filisteu está lá cercado. Você já imaginou? Isso uma vez, duas vezes, por várias vezes. Chegou a um ponto de o rei disse: a partir de hoje, não vou dizer para ninguém os meus projetos. Eu vou dormir, vocês vão dormir, amanhã de manhã cedo eu digo para onde é, porque eu já disse que era para colocar no sul, não aconteceu nada. Você sabe o que é um rei, numa logística tão grande, levar um grande exército, o exército despedir da família, de esposa, de filhos, de quem quer que seja: olha, nós vamos agora acampar, porque o exército de Israel está caminhando lá para o norte, nós vamos pegar ele, espero em voltar vivo, mas nós vamos voltar, sabe por quê? Porque nós vamos pegar de surpresa, e agora esse mesmo exército voltar envergonhado e dizer para a esposa: não deu em nada, tomei só por cima da cara, fiquei o tempo todo com sede, com fome, e agora voltar. E o que é que vai dizer para a esposa? O que é coisa triste. Você justificar para a esposa aquilo que você não quer justificar. Já passaram? Quantos já passaram por isso? Você não quer falar. Quantos já passaram por isso? Terceira idade já passou. Quando você faz exame de próstata, é o primeiro que você volta. A esposa quer fazer o quê? E aí, meu bem, como é que foi? Você não quer falar. Você não quer falar. Tudo bem? Tudo bem o quê? O que é que você quer falar? Me permita, Franca, você quer falar o quê para ela? E ela insiste: como é que foi? Demorou quanto tempo? E pastor Leone já me disse, me chamou num canto, alguns anos atrás: pastor Adiel, que tanto preconceito é esse? Que tanto preconceito é esse? É apenas 10 segundinhos, é tão rápido. Foi o que eu lhe disse? Em cima de um touro brabo é 5 segundos, vale 1 milhão, parece uma eternidade. Parece ou não parece eternidade? É 5 segundos, é rápido, é demorado? Pergunta quem está em cima de um touro, hein, J. Setúbal? Imagine só. Agora imagine só você chegar para sua esposa, você não quer conversa, você não quer falar, mas ela insiste: como é que foi? Você está calado. Você não é calado assim, você sempre fala das coisas. Por que você não quer falar? Ele não quer falar. Imagine os soldados filisteus, ele não queria falar com a esposa: olha, nós tomamos sol, nós passamos fome, nós estivemos com sede. Falar o quê? Isso por 1, 2, 3, não sei quantas vezes. E agora o rei filisteu chega lá e diz: a partir de hoje não digo mais para ninguém. Diz o texto que ele, na sua câmara de dormir, projetou, imaginou, arquitetou e disse: nós vamos para tal lugar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Naquele dia aconteceu como das outras vezes aconteceu. Os soldados de Israel mudou a rota, mudou o caminho. Aí ele se injuriou. Ele chamou os seus subalternos, os seus chefes de guarda e disse: um de vocês é o nosso espião. Um de vocês é aqueles que dedura todos os nossos planos. Eu quero encontrar agora para matá-lo. E entrou em desespero: nós temos que matar esse indivíduo. Aí alguém lá, sabendo que ia alguém morrer, disse: ô rei, não é isso não. Tem um profeta de Deus lá em Israel que revela os teus planos os mais ocultos possíveis. Sabe por quê? Porque ele tem fé e também tem visão, e Deus em si mostra para ele aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido. Este Deus revela todas as coisas e revela os teus projetos. O rei, tão enfurecido, mandou, irmãos, acho que um exército maior do que era previsto. Diz o texto que ele cercou toda a cidade, porque alguém diz: olha, está em Dotã, lá em Samaria. O texto diz que ele cercou toda a cidade. Você já imaginou um exército
cercar uma cidade para pegar um indivíduo que estava lá na sua barraquinha. E tinha somente um serviçal, um servo, que era Geazi. Aí quando é de manhã cedo, diz que Geazi, no mínimo para se espreguiçar, né? Quando levantou, que abriu os olhos, botou a mão na cabeça: meu Deus, o que será de nós? A cidade está toda cercada, nós vamos morrer. Aí chega lá, Eliseu levanta e diz o que para ele? Oh, meu jovem, maior é o que está conosco do que está com o quê? Com eles. Tem o que, irmãos? Visão. E tem o que? Fé. Caleb tinha fé e visão. Caleb sabia que ele, andando em obediência, ele tinha fé e visão. E obrigatoriamente a vitória é certa. Quando ele se aproxima de Josué, de maneira clara, ele diz: Josué, eu tenho 85 anos. Eu sou um homem de princípios. Eu esperei até o apagar das luzes. Eu podia muito bem, Josué, quando entrou na cidade, há 5 anos atrás, entrou nessas terras, a primeira coisa, sabe o que era? Era te chamar como amigo, dizer o quê? Vamos dividir. Só tem, Josué, só nós dois. O restante aí foi depois. Mas eu esperei a todo mundo receber o seu quinhão. 5 anos depois, irmãos, eu tenho princípios, sabe o que é? Princípios da obediência. Obedecer primeiro a quem? A Deus. É um ditado mais antigo entre o povo, não está na Bíblia. O que tem de ser, será. O que é seu, o boi não lambe. Por mais que duro que seja, por mais tempo que seja, por mais terrível que seja, você esperar. Mas uma coisa é certa, minha querida e meu querido, você está esperando que esse indivíduo que está do seu lado haja uma mudança. Esta mudança talvez não aconteça, sabe por quê? Porque você está querendo uma mudança estética. Aquela barriguinha, pastor, ele poderia perder. Aquela careca, ele poderia ser cabeludo. A mudança mais importante é de caráter, onde pessoas possam ser transformadas completamente por Deus e ter uma visão celestial, uma visão de Deus de tal forma que você pode dizer: a minha bênção chegou, a promessa foi dita, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa estaremos prostrados ao Senhor. Quando Caleb aqui foi cobrar uma promessa, foi cobrar um juramento, foi cobrar uma decisão de Moisés, estava dizendo bem claro: hoje eu estou na mesma condição que 45 anos atrás. Eu não envelheci com o tempo. Eu quero fechar essa reflexão da seguinte forma, apenas colocando lembretes para você. Aprenda uma coisa nesta manhã: Caleb não era extraordinário. Caleb não era o cara. Caleb não era uma pessoa que estava acima da média. Não era. Apenas ele fez a diferença no seu tempo. O tempo não envelhece o espírito. O tempo não envelhece a alma. O tempo não envelhece as promessas. O tempo não envelhece os princípios que você tem. Pode tudo mudar. Pode tudo pegar fogo. Mas sabe de uma coisa? Deus vai em providência. Para eu fechar essa reflexão, só me lembro quando um certo jovem, ele viajando pela primeira vez em um avião, era a primeira viagem, e ele como crente, atravessando o oceano. Logo quando ele pegou o voo, a primeira oração dele foi: Deus, me guarde nessa viagem. É a primeira vez que eu vou viajar de avião. Tu possa me proteger, eu sou teu servo, eu sou teu filho. Como tu és o meu Senhor, me guarda, que eu possa chegar no meu destino em paz. Teve alguns contratempos, turbulência. A informação era bem clara. Quando o piloto diz: olha, infelizmente, já tentamos de tudo e vamos cair. Estamos em cima do oceano. Cada um se prepare como acha por bem se preparar. Afivela os cintos, vai baixar as máscaras, e seja o que Deus quiser, e Deus os proteja a todos. A primeira reação dele foi: Senhor, uma primeira viagem de avião, eu passo agora por esta aflição. Meu Senhor, tenha piedade de mim. Diz a historinha que o avião caiu, se despedaçou, literalmente acabou com tudo. Somente ele restou como sobrevivente. Pegou numa fuselagem, um pedaço de fuselagem, e ali, não se sabe porquê, ele até acredita que foi um milagre, boiou por algum tempo, e aí a própria onda foi levando, até chegar numa praia deserta. A primeira reação dele
Foi, ó Deus, eu já te agradeci quando eu percebi que eu estava com vida. Agora eu te agradeço porque eu chego agora em uma praia, um lugar seguro. Senhor, como eu te sou grato porque tu me deste vida, tu me deste mais uma oportunidade. E tudo ele agradecia. Nos primeiros momentos, foi o primeiro desbravar se tinha algum sinal de vida ali. Além de animais silvestres, animais selvagens, não encontrou nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma pessoa ali. Era uma praia completamente deserta, uma ilha. E aí agora começa a bater o desespero. Ele nunca teve aula de sobrevivência, mas a primeira reação dele foi: eu vou tentar fazer algo para me proteger, talvez do sol, até da chuva, dos animais. E com muita vivacidade, com muita robustez, quebrou lá uns galhos e fez uma pequena cabaninha da forma artesanal, cobriu. A primeira coisa que ele fazia era agradecer a Deus. Ele agradecia a Deus, e sempre as palavras dele, disse: Deus, porque tu me deu força, e eu fiz essa pequena cabana, dá para me proteger do sol, da chuva, do sereno, dá para eu dormir, dá para eu até chegar socorro. Começou a se alimentar ali, com coco que achou. Você sabe que coco todo dia é problema. E aí, chega um dado momento que já estava enjoado, não sabia pescar, de maneira artesanal, fez uma flecha lá, sei lá o que, e começou de maneira artesanal. A primeira coisa foi um desastre, segunda, mas depois da terceira em diante já começou a pescar alguma coisa. É a lei da sobrevivência. E quando foi um dia ele saiu para fazer essa pescaria, para pelo menos comer alguma coisa diferente. E disse que naquele dia foi uma pesca maravilhosa. Disse que pescou além do que imaginou. Mas ao deparar que ele voltava para sua cabana, de longe ele viu aquela pequena cabana pegando fogo do nada, sendo completamente destruída. A primeira reação dele disse: mas Senhor, eu estou aqui já há meses, eu me perdi no tempo, no espaço, eu não sei que dia é hoje, eu não sei que data é hoje, já não suporto mais tamanho sofrimento, e tu me abandonou aqui. Por que tu faz isso comigo? Se tu quer me matar, me mata logo. Tu tirou todas as possibilidades de socorro, tu agora toca fogo na minha casa, a única proteção que eu tenho. Tu vai destruir tudo aquilo que eu coloquei como esperança. Diz que naquela praia mesmo ali, na areia, ele caiu como morto. E o lamento dele, o choro, cabeça baixa, já não sabia mais o que pensar, o que falar, o gritar. Só ele estava ali. Mas para surpresa dele, quando viu tocar uma mão no seu ombro, há muito tempo que ele não viu uma mão tocar no ombro dele, e ouviu uma voz, que era a voz humana, e dizer: levanta, rapaz. Levanta, rapaz. Ele estranhou o que seria isso. Seria um anjo? Não, era uma pessoa igual a ele. Era um marinheiro. E aí ele se assustou com aquilo. Ele disse: olha, eu sou marinheiro, não se assuste não. É porque nós íamos passando lá do outro lado da baía, e o meu comandante viu o sinal de fogo que você fez pedindo socorro. E aí caiu a ficha. Sabe quem foi que providenciou o fogo na barraca dele? Deus. A sua casa, meu querido, pode estar pegando fogo. A sua vida pode estar sendo destruída. Mas uma coisa por certo eu lhe digo: Deus está no controle de todas as coisas. Da mesma forma Caleb cria nisso, e ele não perdeu a esperança. Deus está no controle de todas as coisas. Você pode ser que chegou neste dia aqui e disse: não tem mais jeito para mim. Eu não tenho um reconhecimento dos meus filhos, eu não tenho um reconhecimento dos meus netos, eu não tenho um reconhecimento dos meus bisnetos. Eu sou um zero à esquerda na minha casa. Eu não sirvo nem mais para anotar recado, porque eu anoto e me chamam de esclerosado, me chamam de ultrapassado. A minha voz já não é mais ativa. Eu já não decido nada, porque o meu salário é destinado por filho ou algo parecido. Já não tenho voz ativa em nada. Possa ser que a sua casa esteja pegando fogo, mas Deus vai bater no seu ombro e dizer: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos ajude. Muito obrigado por nos dar a oportunidade nesta manhã de celebrarmos ao Senhor